Boa noite, meu nome é Alfredo Lins e gostaria de compartilhar uma experiência que vivenciei na cidade de Mirassol, localizada no interior de São Paulo no ano de 2010. Embora não consiga precisar a data exata, me lembro de que foi durante o período da Quaresma. Me recordo de ter conseguido o trabalho logo após o Carnaval, então acredito que tenha sido na semana seguinte. Naquela época, eu estava empregado em uma loja na cidade de Mirassol. Entretanto, por intermédio de um amigo, consegui uma oportunidade de trabalho em São José do Rio Preto, cidade próxima e maior que Mirassol. A oferta era atraente, pois o salário seria o dobro do que eu recebia na loja. Contudo, o trabalho iniciava às 14h e geralmente seguia até meia-noite. Depois do expediente, eu voltava para casa de moto e quase sempre chegava por volta de 1h da madrugada. Esse era o meu cotidiano de segunda a sexta-feira. Eu possuía um cachorro vira-lata de pequeno porte, ao qual eu havia dado o nome de Bob. Mesmo cansado do trabalho, quando eu chegava em casa, costumava dar uma volta rápida com ele no quarteirão, antes de tomar banho ou jantar, para evitar que ele ficasse estressado. Em uma noite como todas as outras, fiz o mesmo de sempre. Cheguei em casa, coloquei a moto na garagem e saí para caminhar com Bob. Entretanto, enquanto caminhava pela rua que ficava atrás da minha casa, ouvi um barulho semelhante ao de cascos batendo no asfalto. Era como se algum animal estivesse andando pelas ruas. Eu parei por um momento e observei a esquina à minha frente. Para minha surpresa, não vi nenhum animal, mas algo que parecia ser um homem alto e magro andando de maneira desengonçada em direção a uma rua paralela, cerca de 50 metros atrás de mim. Enquanto isso, meu cachorro latia e rosnava com medo daquele homem, o que também me deixou intrigado. Decidi acelerar o passo e rapidamente cheguei em casa. Tomei banho e jantei no sofá mesmo assistindo um filme. Acabei pegando no sono, mas acordei assustado com um som alto de latidos do Bob, e quando olhei no relógio vi que já eram 3h da manhã. A janela da minha casa era composta por uma estrutura de madeira e vidro transparente, por isso optei por fechar a cortina quando percebi alguém se aproximando. Foi então que, ao olhar pela fresta, vi uma criatura estranha em frente ao portão. Parecia uma mistura de bode com um ser humano, mas estava vestida como uma pessoa comum. Assustado, eu corri para acender a luz da varanda, e ao abrir a porta, a criatura havia desaparecido. Fui até o portão, mas decidi não abri-lo para olhar para a rua. De qualquer forma, voltei para dentro de casa e decidi colocar o Bob para dormir dentro de casa junto comigo. No dia seguinte fui trabalhar, mas naquela noite mudei minha rotina e decidi não dar a volta no quarteirão. Em vez disso, saí em frente à casa e fiquei por perto, cerca de 50 metros de distância. Foi então que comecei a ouvir vários cachorros latindo em casas mais ao final da rua. O detalhe é que essa rua terminava em frente a um pequeno matagal. Eu tive um mau pressentimento e por isso entrei rapidamente para casa. Tranquei o portão e fui tomar meu banho. Enquanto eu estava no banheiro, Bob quase enlouqueceu dentro de casa, latindo e gemendo ao mesmo tempo. Eu saí do banheiro enrolado em uma toalha e fui olhar pela janela, mas não vi nada dessa vez. Bob se acalmou e eu ouvi latidos mais adiante, mas sabia que algo sobrenatural estava acontecendo naquela rua. Nas noites seguintes, nada de estranho aconteceu. Mesmo assim, evitei passear com Bob longe de casa quando chegava do trabalho. Algumas semanas depois, enquanto eu estava chegando em casa, notei que o pneu da minha moto estava ficando baixo e logo percebi que tinha furado. Eu desci e comecei a empurrar a moto, faltando cerca de 200 metros para chegar em casa. Quando passei por uma esquina, ouvi cachorros latindo. Então, vi no meio da rua uma criatura semelhante àquela que eu havia visto semanas antes. Quando a criatura me viu e começou a descer correndo na minha direção, naquele momento só conseguia pensar em me salvar.
Deixei a moto encostada no canteiro e corri para minha casa. Parecia que minhas pernas ficaram pesadas e minhas mãos estranhas. Consegui abrir o portão, passei para o lado de dentro e depois de abrir a porta, caí na sala sem forças. O medo tinha tomado conta de mim e nem consegui fechar a porta. Só conseguia tremer e sentir o meu coração quase saindo pela boca. Enquanto meu cachorro estava do meu lado, de repente ele começou a rosnar. Depois de alguns minutos, recuperei minhas forças e me levantei. Quando alguém bateu a porta, tive a visão mais aterrorizante de toda a minha vida. Parada em frente ao meu portão, havia uma criatura abominável que vestia uma roupa como a de um homem, mas da sua testa saía fumaça e tinha 2 chifres. Seus olhos pareciam bolas de fogo e aquela coisa parecia querer me amedrontar de qualquer jeito. Durante todo o episódio, a criatura nunca tentou ultrapassar o muro ou arrombar o portão, embora ambos fossem relativamente baixos, medindo cerca de 2 metros de altura. Em determinado momento, ouvi o som de um carro se aproximando pela rua e a criatura imediatamente começou a correr em direção ao matagal. Embora o incidente tenha terminado, o medo ainda não havia dissipado completamente de mim. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir o som de passos leves que pareciam seguir o ritmo dos latidos dos cachorros, mas logo foram se afastando cada vez mais. Intrigado, eu saí na rua e fui buscar minha moto. No dia seguinte, acordei cedo para consertar o pneu da moto e aproveitei para perguntar aos meus vizinhos se eles tinham ouvido algo estranho na nossa rua naquela noite. No entanto, eles me disseram que não ouviram nada além dos latidos dos cachorros. Cheguei a pensar que estava ficando louco, pois parecia que só eu conseguia ouvir e ver aquela criatura nas madrugadas. No final de semana, fui visitar meus pais que moram em Paulista. Assim que cheguei em casa, meu pai me perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas no fundo eu estava muito confuso com tudo que estava acontecendo na minha rua, principalmente em frente à casa onde eu morava. Por isso, compartilhei com meus pais sobre a criatura que eu tinha visto e eles acreditaram em mim. Eles me aconselharam a sair da casa e morar em outro lugar, mas eu não queria deixar a minha rua. Apesar disso, minha mãe decidiu ficar alguns dias na minha casa para me acompanhar. Na segunda-feira de manhã, fomos para Mirassol, e ao meio-dia eu saí para trabalhar, deixando minha mãe sozinha em casa. Quando voltei depois da meia-noite, encontrei minha mãe ainda acordada na sala me esperando. Assim que entrei, minha mãe me abraçou e começou a chorar, dizendo que eu precisava sair daquela casa, pois havia uma energia muito ruim ali. Apesar de querer sair dali, eu ainda precisava encontrar outra casa naquela semana. Felizmente, nada mais aconteceu durante a semana e no sábado levei minha mãe de volta para sua casa. Antes de partir, ela me aconselhou a sair daquela casa e eu prometi que iria me mudar na semana seguinte. O problema foi que na segunda-feira, quando cheguei em casa, vi algo parado mais à frente como se estivesse me observando. Parei minha moto em frente ao portão de casa e, ao abrir, a criatura se mostrou. Por sorte, não tinha desligado a moto e consegui entrar rapidamente. Em questão de segundos, a criatura não me atacou e eu entrei em casa. Mais uma vez, ela não entrou e ficou alguns minutos em frente antes de ir embora. No entanto, o mais impressionante era que ninguém na vizinhança via ou sentia nada. Devo confessar que se não fosse minha mãe ter chorado e sentido as energias ruins, eu mesmo pensaria que tudo era fruto da minha imaginação. Resolvi então me mudar para São José do Rio Preto e durante a nova viagem na madrugada, ainda tinha dúvidas sobre que criatura era aquela. Depois de um tempo, minha mãe me contou que ao ficar na casa sentiu uma angústia muito grande, como se estivesse sufocando. Eu mesmo nunca senti nada, só via a criatura na rua e depois ela começou a me perseguir. Não faço a menor ideia de que criatura era aquela,
mas é muito perturbador saber que apenas eu, o Bob e provavelmente outros cães viam e ouviam aquela coisa passeando pelas ruas na madrugada.